Por exemplo, até algumas situações, tipo o caso do Alisson, Isso. que você tem que resolver. E até agora você não tem resolução nenhuma. Ah, falou-se muito do Vasco, não tem proposta. Alguns clubes procuraram, alguns clubes procuraram. Tipo assim, aí pega a mão no telefone e fala, Alisson, e aí, como é que tá a situação? Ah, o salário do Alisson é tanto, o empréstimo tem que pagar, o São Paulo quer essa grana à vista. Putz, muito obrigado, então, fica difícil aqui para mim e tal. Então esbarra em muita coisa. E o Alisson tá lá treinando. O que me falaram é que o Alisson tá treinando bem, tá motivado a sair, evidentemente, quer voltar a trabalhar, sabe que é muito difícil ele voltar a jogar pelo São Paulo por todas as questões, mas está buscando o espaço dele. E os empresários, né, trabalham muito para ele ter, de repente, uma oportunidade fora do Brasil, ou na Arábia ou na MLS. Que pode acontecer, porque é um mercado que está aberto ainda. Você falou do Vasco, eu conversei até com uma pessoa ontem que falou que não existe negociação em andamento com o Vasco. Não tem. Ele pode ter assim, sido sugerido... respeitando todas as apurações, evidentemente. Ele pode ter sido sugerido nos bastidores, mas não tem negociação em andamento. Uma coisa é você pegar o telefone, uma coisa é o Admar pegar o telefone e ligar para o Rui Costa e falar assim, como é que está a situação desse gajo aí? O Rui Costa responde e acabou. Mas isso não quer dizer que existe uma proposta, uma negociação aberta pelo Alisson. Não chegou nada ao Alisson sobre Vasco e uma transferência nesse momento. E só para passar a bola aqui do meu lado em relação ao Alisson, não custa reforçar a nossa informação. O Hernan e o Felipe falaram rapidamente sobre isso. Foco total numa transferência para a Major League Soccer, para o futebol dos Estados Unidos. Até podem sim pintar sondagens, consultas, ofertas nos próximos dias do futebol brasileiro. Ele vai escutar naturalmente, mas a prioridade dele hoje é o futebol norte-americano, que abriu a janela recentemente. Então, essa é a prioridade. Tem gente aqui perguntando mesmo se existe uma rescisão ou não, o caso do Alisson, então já está respondido pelo Bruno Andrade. O contrato do Alisson ele vai até o final de 2027, né? Renovou, São Paulo renovou com ele. Importante a gente falar aqui que o São Paulo está se movimentando muito, né? A direção de futebol, o Rui Costa, enfim, o presidente Macis, para a renovação do Marcos Antônio, que é uma prioridade, né? O Marcos Antônio, melhor jogador em campo ontem, vem se destacando e tudo. A gente trouxe aqui no Fala Fonte todo esse bastidor que o São Paulo está se movimentando para renovação de contrato do Marcos Antônio. Mas a notícia que eu quero trazer para vocês aqui é que o São Paulo avançou e avançou muito bem na renovação de contrato do Luciano. Opa! Está avançadíssima a renovação de contrato do Luciano. E a informação que eu obtive ontem no Morumbis é que só falta assinar. Então tá caminhado. Só falta assinar. Está encaminhada a renovação de contrato do Luciano. Sabe por quanto tempo? Mais uma temporada. Mais uma. Vai até quando o atual? O atual é até o final do ano. Até o final desse ano, então... O São Paulo sempre faz esse movimento do Luciano, né? Tipo, sempre mais um ano, não é tipo 3, 2 anos. É a cada temporada, parece, né? E o Luciano é um jogador muito importante, né? O São Paulo vê o Luciano como um cara que é importante demais dentro do grupo. É aquele cara chato, mas é um chato que cobra. É um chato que é importante pro grupo. É um cara que faz gols, é um cara que tá sempre no time e tá tendo resultado. É um cara que ou faz assistências ou é o cara que entrega gols importantes. Então o São Paulo já tinha chamado para essa conversa. Ele tinha possibilidades de sair para outros times e o São Paulo não queria esticar a corda. A gente deu essa informação de que o São Paulo não queria esticar a corda no sentido de esperar o meio do ano próximo dele assinar pré-contrato com outro clube e tal. Então o São Paulo correu, adiantou essas conversas e a informação que a gente tem é que ainda não está assinado. É importante a gente falar, não está assinado. O Luciano ainda não assinou a renovação, mas a conversa está muito bem encaminhada para ele assinar essa renovação. E o São Paulo encaminhou a contratação de Cauli, meio atacante do Bahia. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo. E o São Paulo está perto de anunciar a renovação de jogador super importante do elenco. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também, para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o São Paulo encaminhou a renovação de contrato de Luciano.
Jogador super importante, um dos mais antigos do elenco, desde 2020 no tricolor. Luciano tem contrato apenas até 31 de dezembro. Existia preocupação no Morumbi com a possibilidade de ele assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça. Ele poderia assinar esse pré-contrato em julho, se mudando de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr riscos, Rafinha e Rui Costa aceleraram o processo de renovação. Ainda não há assinatura de um novo vínculo, mas está tudo encaminhado. Rafinha vai ter a extensão de seu contrato por mais uma temporada e fica no São Paulo pelo menos até dezembro de 2027, com um belo reajuste salarial. Dá para dizer que o Luciano, enfim, vai ultrapassar a marca de R$1 milhão por mês de salário. Jogador que é protagonista no tricolor e tem um trunfo em relação aos demais. É um cara que praticamente não se machuca. Mesmo nos anos em que o São Paulo sofreu todas as lesões do mundo, quase sempre quem esteve à disposição era o Luciano. Temporada atual de 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. A primeira assistência na vitória contra o Grêmio, 2-0. Para o tricolor paulista na noite dessa quarta-feira no Morumbi, diante de 18 mil pessoas, resultado que levou o São Paulo à liderança do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Bahia. São Paulo e Bahia têm 7 pontos em 9 possíveis. Só para completar, registrar que o São Paulo também segue tentando renovar o contrato do Marcos Antônio. Conversas um pouco mais complicadas, mas existe enorme expectativa de que esse contrato seja reajustado muito em breve. E o São Paulo pode anunciar em breve a contratação de Cauli. As negociações entre o Tricolor e o Bahia avançaram para um empréstimo até o fim da temporada, operação que vai gerar na casa dos 500 mil euros ou 3 milhões de reais pelo empréstimo. Ficou combinado entre as partes que, se o Cauli disputar pelo menos 25 jogos ao longo do ano, o São Paulo é obrigado a comprar 50% dos seus direitos econômicos por 2 milhões de euros. Se completar 40 jogos depois de ser comprado, São Paulo paga mais 600 mil euros. Há também uma série de bônus previstos nesse contrato, mas o que se avança é que o São Paulo está perto da contratação de um camisa 10, que era alvo desde a temporada passada. Cauli, que tem 30 anos de idade, havia sido contratado em 2023 pelo Bahia, viveu fases bem legais, especialmente no seu início. Temporada passada já foi mais ou menos. Nessa temporada ele esteve em campo em apenas 2 oportunidades. Ficou fora dos planos do Bahia e agora mais perto de virar reforço do São Paulo. Deve ser anunciado assim que o acordo for sacramentado. O que você pensa sobre as contratações do São Paulo em 2026? Danielzinho e Lucas Ramon têm sido super elogiados. Cauli pode se juntar a outros meio-campistas para tentar dar um pouco mais de criatividade. E enquanto isso, o São Paulo vai se arrumando, líder do Campeonato Brasileiro, 7 pontos em 9 possíveis. Precisa da vitória contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli no domingo, para não depender de outros resultados e se garantir na próxima fase de mata-mata do Paulistão. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E essa história de que Alisson do São Paulo pode virar jogador do Vasco. Na teoria, o boato até faz sentido. O Vasco busca já há algum tempo a contratação de um volante, acabou esbarrando em uma série de nomes, o último deles, Alan, que acabou optando por ir jogar no Corinthians, ex-atleta do Flamengo. Mas, apesar dos rumores nas redes sociais, dando conta de que a negociação estava avançada antes de gravar esse vídeo, procurei uma fonte do Departamento de Futebol do São Paulo e a resposta foi a seguinte, abre aspas, não tem negociação avançada, até porque não tem proposta. São Paulo busca interessados na contratação do Alisson, jogador que ganha 450 mil reais por mês e já não estava nos planos do técnico Hernan Crespo e queimou seu filme com o torcedor. Depois da negociação frustrada com o Corinthians, ele chegou a visitar o centro de treinamento alvinegro. Não treina à parte, mas não será aproveitado. Para completar o noticiário do Vasco, contar que GB vai jogar por empréstimo no Fortaleza. O empréstimo foi acertado nas últimas horas e ele fica até dezembro. Hora de falar sobre o Santos, que quer 83 milhões de reais para vender Rollaser. Jogador que recentemente foi alvo de especulações no São Paulo. Já contei para vocês que não existe nenhuma chance de o tricolor contratá-lo. O novo interessado é o Boca Juniors. E a imprensa argentina foi quem noticiou que o Santos pediu 16 milhões de dólares ou os 83 milhões de reais que eu já citei. Importante registrar que o Rollaser chegou a conversar por telefone com o Riquelme, ex-jogador dos maiores da seleção argentina e hoje homem forte do futebol do Boca Juniors. Rollaser demonstrou vontade em jogar no Boca Juniors, até porque no Santos ainda não vingou. Mas, diante dessa pedida gigante, o negócio está interrompido. Vale a lembrança de que quando compra, o Santos desembolsa
11 milhões de euros. Ah, só mais uma sobre o Boca Juniors. O clube argentino também desistiu de Cetré, assim como já havia acontecido com o Atlético Paranaense. Mais uma vez o Cetré foi reprovado nos exames médicos, problemas cardíacos e também em um de seus joelhos. E tem bilionário palmeirense prometendo comprar o São Paulo. João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país, garantiu que tem a intenção de adquirir a SAF Tricolor. Abre aspas para o empresário: a gente tem uma proposta para o São Paulo e eles vão adorar. Nós vamos comprar o São Paulo, afirmou o Adib em uma entrevista nas últimas horas. Importante registrar que o Adib é palmeirense fanático. Ele inclusive já patrocinou o Palmeiras via CIMED. Outro episódio curioso da vida dele: o Adib já teve uma McLaren, um dos carros mais caros do mercado, e nessa McLaren ele colocou o escudo do Palmeiras bem no capô, para chamar ainda mais a atenção. Hoje o patrimônio estimado do Adib é de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ele ocupa a posição 86 entre os homens mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes. O grande problema é que o São Paulo não é uma SAF para ser comprada e não existe nenhum movimento interno do presidente Harry Macis e dos conselheiros para que o tricolor se transforme numa SAF. Então, a grande verdade é que se você, São Paulino, foi impactado por essa notícia, saiba que é quase impossível dela virar realidade. Mas seria curioso um palmeirense assumindo o São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário e avalie, beleza? Ah, só para completar sobre o tricolor, registrar que o São Paulo tenta nos bastidores a renovação do contrato com o Marcos Antônio, lhe oferecendo um belo reajuste salarial para evitar qualquer possibilidade de perda do atleta para o Flamengo na metade do ano. Em relação ao lançamento da camisa, ainda não há uma data definida, mas o São Paulo assegura que não há como mudar a camisa que foi produzida pela New Balance e que tem rendido tanta polêmica. E tem mais uma polêmica no São Paulo. A controvérsia do dia diz respeito ao estado do centro de treinamento de Cotia, onde os atletas da base estão. Vale a lembrança de que o São Paulo faria sua pré-temporada, time principal, em janeiro em Cotia, mas depois de 3 atividades por lá, Hernan Crespo pediu e acabou sendo atendido. Toda a pré-temporada acabou sendo realizada no CT da Barra Funda. Tudo por causa da condição do gramado reservado para o time principal no mês de janeiro, além de uma série de outros problemas estruturais. O banco de reservas, por exemplo, estava escorado em uma madeira, as placas de publicidade rasgadas e quebradas. São Paulo também tinha em seu centro de treinamento um enxame de abelhas enorme. Todas essas informações foram divulgadas nas últimas horas pelo GE. Importante contar que o São Paulo se justifica por conta dessas condições, alegando que fez uma série de melhorias no centro de treinamento e deixou para fazer por último as mudanças no gramado utilizado pelo time profissional. Só para completar em relação ao tricolor, contar que mesmo diante de toda a confusão dos últimos dias, São Paulo anunciou de forma oficial seu novo uniforme produzido pela New Balance. Muitos torcedores e conselheiros do São Paulo entendendo que esse uniforme fere o estatuto do clube.